Ninguém jamais será privado do direito de crença ou de convicção filosófica e política, nem mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deixe-me chamar a atenção de vocês mais uma vez para um detalhe bem técnico aqui. A questão, ela está fazendo menção, ela está se referindo à Constituição? Tem por acaso nela aqui, segundo o que, conforme o que, de acordo com a Constituição Federal? Não. Então, se não tem isso na questão, pelo amor de Deus, abram os horizontes além da literalidade daquilo que está disposto na Constituição Federal. Especialmente no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, que por acaso traz parecido com o que está aqui. Né? Aí, volto a dizer, o camarada lê, a pessoa lê aquilo que está lá no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, absorve, chega na hora da prova, pelo fato de ele lembrar que não está de acordo com o que está escrito, a questão não está de acordo com o que está escrito lá, né, lá na Constituição, então ele acaba colocando um F aqui, sem ao menos burilar, sem ao menos analisar a hipótese ou as hipóteses que estão evidenciadas aqui, em torno dos objetos que também se exprimem aqui, seja expresso ou implicitamente falando. Então, se não está de acordo com a Constituição, conforme a Constituição, se não está segundo a Constituição, se não tem esse trecho falando na questão, então abra os horizontes além, repito, da literalidade, especialmente do inciso 8º, artigo 5º da Constituição Federal em relação ao tema aqui. Então, vou até colocar aí, se vocês puderem já abrir aí o artigo 5º, inciso 8º da CF/88, vocês vão ver que lá está escrito: ninguém será privado de direitos. Lá não está falando que ninguém será privado de direito de crença, de convicção filosófica política. Lá no inciso 8º está falando: ninguém será privado de direitos por motivos de crença, convicção filosófica ou política. Então a questão está errada, Ronaldo, a questão está errada. Tem de acordo com o segundo que, conforme o qual a Constituição Federal está dizendo assim na questão? Não, então calma, que uma questão dessa é de descabelar alguém. Tá bom? Então vamos ao primeiro requestionamento. O objeto aqui, crença, convicção filosófica e política. Isso está dentro ou está fora da gente? Está dentro ou está fora de você aquilo que você crê, aquilo que você tem por convicção filosófica ou política? Diz para mim, pelo amor de Deus, que está dentro, porque se estiver fora, então quer dizer que você está morto. E como você está vendo essa aula, acredito que você não seja um fantasma. E obviamente você está interagindo comigo, está dentro do grupo de estudo, está falando comigo, está vivo, pelo amor de Deus. Então, a sua convicção, a sua crença, a sua convicção, ela está dentro de você. Se ela está dentro de você, tecnicamente falando, ela é intranscendente. Vou abreviar, intranscendente. Ela está dentro de você, né? Porque se estivesse fora, já seria uma coisa diferente. Se estivéssemos tratando de um outro direito que externalizasse a sua pessoa, ou seja, fosse transcendente, estivesse fora de você, aí a conversa ia ser diferente do que a gente vai levar aqui em relação a essa questão. Tá legal? Uma segunda pergunta. Bom, a sua crença, a sua convicção, ela tá dentro de você, então ela é intranscendente. Se a crença, a convicção ela é intranscendente, ela está dentro de você, resta perguntar se ela é abstrata ou ela é concreta. A sua crença é concreta? A sua convicção é concreta? Você consegue pegar, você que é o donatário daquilo que pensa, daquilo que tem por convicção, aquilo que você crê, você consegue pegar a sua crença? Nem você, nem eu, nem José, nem Maria, nem a Laura, ninguém consegue pegar a crença, a convicção, ainda mais
ainda que seja própria. Olha aí a maldade. Nós estamos falando da crença, da convicção filosófica ou política, seja qualquer outra coisa que você tenha por convicção, aqui só está exemplificativamente, né? Ela está dentro de você, ela é intranscendente. E além de ser intranscendente, ela é intangível. Opa, ela é intranscendente, mas intangível, abreviado também. Ela não é concreta, ela é abstrata, razão pela qual, se você não pega, se você não consegue pegar, que é o próprio donatário dela, quanto mais, presta atenção aqui, um detalhe, nesse detalhe é show, quanto mais o Estado assim poderá fazer, ele jamais poderá fazer alguma coisa, nem você poderá pegar a sua crença, a sua convicção, quanto mais o Estado poderá restringir você de ter alguma crença ou de ter alguma convicção filosófica, política. Por que, Ronaldo? Porque nós estamos falando de um objeto jurídico fundamental que é intranscendente, está dentro de você, está intrínseco e ao mesmo tempo ele é intangível, ele é abstrato, ele não é concreto. Caraca, meu irmão, que coisa é essa? Tô vendo a galera aqui já comentando, né? Tem uma opção de gente aqui para responder no plantão de dúvidas e eu, obviamente, tô vendo aqui o comentário do pessoal e espero responder essa questão, as perguntas com essa resolução, com essa aula de resolução de questão aqui, né? Mas vamos lá, Charles Tavares, Moisés, Ludmila, tô mencionando todo mundo aqui, mas vamos lá. Presta atenção, gente, ó, crença, convicção, pouco importa qual seja, ela é intranscendente, está dentro de você e intangível. E razão pela qual essa aditividade aqui impera é que jamais ninguém será privado do direito de crença ou convicção filosófica ou política. Mas, Ronaldo, lá na Constituição está falando... Esquece a Constituição. Esqueça a Constituição agora, esqueça. A banca, ela induz ao erro. Isso aqui é uma baita de uma indução ao erro. É um dos padrões mais perversos e mais atuais das bancas. CESP, agora Sebrasp, FGV, VUNESP, que está vindo com peso total, FCC nem se diga, né? Nem se fala. Cetro e outras bancas mais aí que antes eram anãs e agora estão copiando modelos de capciosidade, de malícia textual das questões, malícia semântica. Vocês têm que ficar ligados nesse negócio, né? Então, até aqui, gente, ó, presta atenção, exatamente por conta da lógica que for apresentada, né? Ninguém jamais será privado de crença ou de convicção filosófica ou política. Isso aqui, gente, tá certo, viu? Ó, tá certo. Vou até colocar aqui. Certo. Até aqui tá certo. E aí, olha que interessante. Se você fizer uma remissão, lá no inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, você vai encontrar um termo de excepcionalidade salvo. Salvo. Não é a mesma coisa que está aqui porque a gente está falando nem mesmo. Ou seja, não está dando chance nem de existir uma excepcionalidade. Ele está dizendo que ainda assim, aqueles que invocarem o direito de crença ou de convicção filosófica ou política, né, que as invocarem para eximirem-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, mesmo assim, jamais ninguém será privado de crença. Mas, Ronaldo, como é que pode? Cara, pensa, vamos raciocinar comigo. A gente está falando de um direito intranscendente e intangível. Se aqui está falando que jamais ninguém será privado do direito de crença ou de convicção filosófica ou política, então nós temos um termo aqui que traz esse direito fundamental como absoluto. Ronaldo, para por aí.
para por aí. O STF, ele falou que não há no ordenamento jurídico direito que seja absoluto. Legal, ele falou isso. Vou até colocar aqui a jurisprudência. A Ludmilla está aqui desesperada. Meu Deus, não aprendi isso na faculdade. Eu estou transmitindo aqui para um outro chatzinho também. Estou transmitindo aqui a nossa aula para aquele antigo Hangout que a gente tinha, né, que agora é o que está lá no Gmail. É uma galera que entra por fora, que é o pessoal que faz parte da turma, que entra no horário específico. Tem que ter vaga, né? A galera, quem chega mais cedo tem vaga. Mas aí, enfim, aí a gente tem que fazer menção ao MS 23 452, 452, momento, 23 452, né? Se salva a memória aqui, isso aqui foi pelo ministro relator Celso de Mello, STF, tá, gente? E temos também, deixa eu só ampliar um pouquinho mais aqui para dar, pronto. E temos também o HC 103, acho que é a memória, 103.236, depois vocês confiram por gentileza, 236, também do STF, e aí a gente tem que trazer à tona, o ministro Gilmar Mendes como relator, Gilmar Mendes, que foi relator dessa jurisprudência aqui, HC, e Celso de Mello aqui no mandado de segurança. Presta atenção comigo aqui no detalhe. Quando se ouviu falar que não existe direito absoluto no Brasil, não existe direito absoluto que prospere no ordenamento jurídico pátrio, quando eles falaram isso em jurisprudência, por certo, eles não exploraram. Quem leu inteiro o teor dessas jurisprudências aqui, ó, por certo, vão ver, quem leu vai ver que eles não exploraram esse enfoque aqui jurídico fundamental em relação aos direitos aqui intranscendentes, intangíveis. Tanto é verdade que a gente está falando de mandado de segurança e habeas corpus. Mandado de segurança é remédio constitucional para direito líquido e certo. Porra, você está falando de direito líquido e certo, então você está falando de um direito que a pessoa tem que exercer, que a pessoa quer exercer e não está conseguindo. Direito que ela quer exercer e não está conseguindo é porque é tangível. Pouco importando se é intranscendente ou transcendente, é tangível. Se o direito é líquido e certo, se a gente está falando de mandado de segurança, a gente está falando de direito líquido e certo. Se é direito líquido e certo, então não há outra forma de classificar esse direito aqui, dentro dessa garantia constitucional, que não seja tangível. Então foge a nossa discussão aqui. Estou provando que as jurisprudências ora mencionadas pelo STF em relação ao fato de eles dizerem que não existem direitos absolutos que prosperem, não existem, que prosperem no sistema nacional, jurídico nacional, no ordenamento jurídico pátrio. Eu estou dizendo que eles não entraram nesse fiambre aqui, eles não entraram nessa racionalidade, nessa lógica. Se é MS, então não é intangível, é tangível, está sendo discutido a tangibilidade do direito fundamental. Liberdade, direito líquido e certo. E aqui é um habeas corpus. Habeas corpus é em relação a direito de locomoção. A sua locomoção está dentro de você ou está fora de você? Porra, estou exercendo, ela está fora, ela pode então ser relativizada? Claro que ela pode, dentro daquelas regras de segurança jurídica constitucional. Então ela é transcendente e se pode ser relativizada, então ela é tangível. Então o que o STF versou não foi sobre direito intangível. Eles não entraram nessa celeuma, eles não entraram nesse aspecto. Eles se virtuaram apenas nos aspectos em relação aos direitos transcendentes ou intranscendentes, mas ambos sendo tangíveis.
Tô vendo uma pergunta aqui da Cláudia. É, o direito ao exercício da crença. Obrigado, Cláudia. Olha só, não confundam direito de crença com a manifestação da crença. São coisas distintas. A manifestação da crença é distinta do direito de crer. A manifestação, se a manifestação ela é transcendente ou intranscendente? Ela é transcendente. A forma com que você vai exercer, vai expressar a sua crença, vai depender muito se ela vai poder ser revelada como tangível ou intangível. Porque se você revelar a sua crença apenas cantando, né, e para lá e para cá, falando, cantando, isso ainda continua sendo intangível, porque ninguém consegue impedir, legítimo constitucionalmente falando, você de parar de cantar aquilo que você crê. Agora, se você pega e começa a querer matar ser humano, fatiar o ser humano, então acaba sendo algo tangível, passível de relativização pelo Estado, legitimamente falando. Tá certo? Então, só para poder matar a charada aqui, quem me fez essa pergunta aqui, homenagear o Bruno aí. Bruno, ó, o STF ele se manifestou por meio dessas duas jurisprudências aqui, a 23452. Depois confira aí para mim, por favor, se é realmente esse numerário, porque às vezes eu tô ficando velhinho, galera. Tô ficando cego, sem memória, então vocês têm que me ajudar. Tá, Bruno? Então, que bom que você aí gostou da explicação. MS, HC, depois, hein, Bruno? Pessoal aí também, dá uma lida no inteiro teor dessa jurisprudência para vocês verem do que eu estou falando, né? Do que eles estão averbando dentro dessas jurisprudências inteiro teor, para vocês entenderem que eles estão se restringindo apenas os direitos tangíveis, pouco importantes se são transcendentes ou intranscendentes. Show de bola? Então fique esperto com isso. Voltando para a questão aqui, nem mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, mesmo assim, mesmo que eles invoquem a obrigação legal, vou dar um exemplo, para não servir à pátria, para não votar, mesmo assim, o direito deles, daqueles que exercem a crença, será preservado em absoluto. Se cair na prova que existe direito absoluto no Brasil, existe sim. Em regra, não, mas existe em se tratando desses direitos intangíveis. Faculdade mental, raciocínio, pensamento, convicção, crença, estão dentro de você, são intangíveis. Nem mesmo se o cara invocar para não cumprir, ou seja, para cair fora de uma obrigação legal a todos os impostos. E tome muito cuidado com essa conjunção aditiva aqui, pelo amor de Deus, não é ou, tá? Tome muito cuidado, não é ou. Se chegar na hora da prova e colocar ou aqui, a questão vai estar prejudicada, a questão vai estar errada, tá? Porque ninguém pode ser mesmo prejudicado em direitos apenas para não cumprir uma obrigação legal a todos os impostos. Ele tem que se recusar a cumprir uma prestação alternativa àquela obrigação que ele se eximiu, mas que fixada em lei está. Né? Mas, como a gente está tratando de direito intangível, logo, nem mesmo se ela invocar, se a pessoa invocar para se eximir de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, nem mesmo assim ela será privada do seu direito de crença ou de convicção filosófica ou política. Ela poderá, sim, ser privada de direitos, conforme o inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, está bem colocando lá. Ninguém será privado de direitos, salvo se invocar a sua crença, a sua convicção filosófica ou política para se eximir de obrigação legal a todos os impostos. E não se esquece, pelo amor de Deus, desse detalhezinho, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mas os direitos que estão sendo falados, versados no inciso 8º do artigo 5º, são direitos tangíveis, porque se forem intangíveis não tem por que
a Constituição sequer versar a respeito disso. Aliás, ela sequer versaria, porque já teria ao entendimento do Constituinte que seriam palavras jogadas ao léu, porque os direitos intangíveis jamais poderão ser privados de ser exercidos, nem mesmo se, nem mesmo se houver alguma cláusula, que pela Constituição tornasse isso possível. Por quê? Porque eles são intangíveis. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero esclarecer para vocês sobre essa questão, tá? Essa questão aqui, Ronaldo, então essa questão está certa ou está errada? Pelo amor de Deus, ela está certa do início ao final. Não é porque não está da mesma forma na Constituição Federal, pelo referencial que normalmente o pessoal tem aqui, que ela vai estar errada. Vocês têm que aprender a analisar são as hipóteses, os objetos. Então essa última parte também tá certíssima, ó, certo também. Sacaram a maldade? Ó, as questões são inéditas, repito, contextualizadas e com pegadinhas. Então vocês têm que parar com esse negócio de ficar decorando. Para de ficar decorando. Isso vai prejudicar vocês. Porque, repito, se vocês chegarem na prova e tiver diferente daquilo que vocês decoraram, a tendência é marcar a questão como falsa, sem ao menos analisar o contexto do que está sendo ofertado para análise, né? Aí, a questão está integralmente correta. Quase 95 pessoas, desculpe, 95% das pessoas que fizeram essas questões, o que fizeram essa questão específica, dentre outras, erraram. É um erro muito grande, né? Aliás, é uma margem de erro muito grande. Tá certo, gente? Então, vamos aqui para a próxima questão.